o nosso convite. E eu fico grata ao Senhor, porque assim como o Senhor aceitou trazer um estudo para nós, somos também abençoadas pela Cris, que já esteve conosco. Então, é uma família que está propagando o Evangelho. Então, pastor, muito obrigada, em nome também da Paulinha, eu agradeço. E quero lhe pedir, como eu peço a todos que vêm pela primeira vez, que o senhor se apresente e, ao passo após a apresentação, o senhor possa nos trazer o estudo. Ok. Então, para quem não me conhece, meu nome é Júnior, né? Eu estive à frente da Congregação Nação Santa por aproximadamente 10 anos e atualmente eu tenho auxiliado ali na Igreja Batista de Ademo. Não sou copastor da igreja, mas eu tenho auxiliado o pastor Cléderson ali nas necessidades, trabalhando com jovens, professor de escola dominical, e na medida aí que ele me pede alguma coisa, eu estou lá servindo. Já estamos lá há mais de 2 anos, né? E nós temos servido lá, também minha esposa tem auxiliado lá e faz mais de 2 anos que nós já estamos auxiliando lá no trabalho na Igreja Batista de Adema, que fica na cidade de Barbalha. A gente continua morando aqui em Juazeiro, mas temos auxiliado lá na Diadema. Pode ficar à vontade, pastor. Pode seguir aí. Certo. Então, acho que todos conhecem, né? Minha esposa Cristiane. Nós temos 2 filhos, que é o João Marcos e a Ana Lívia. São 2 bênçãos aí que Deus tem confiado para a gente cuidar. E o João Marcos tem 8 anos, a Ana Lívia tem 4 anos, e tem sido realmente uma bênção servir ao Senhor naquilo que Deus tem confiado à nossa mão. Tá bom? Então vamos então prosseguir aqui com o nosso estudo. E eu gostaria de chamar a sua atenção de início para o fato de como que nós temos prazer em ser elogiados. É muito prazeroso quando alguém reconhece algo de bom que nós fazemos. E com isso, com essa afirmação, nós nem estamos levando em consideração que muitas vezes pode o elogio, esse contentamento, essa alegria da parte das pessoas que reconhecem o nosso trabalho, nós nem estamos levando em consideração aí que muitas vezes pode ser por uma motivação pecaminosa. Mas é indiscutível a sensação de prazer quando alguém reconhece que nós fazemos algo bem feito. Agora, imagine, pare por um momento e pense o fato de você receber um elogio da parte de Deus. Como seria você ser elogiado por Deus? E poucas pessoas nas Escrituras tiveram esse prazer de receber algum elogio da parte de Deus. E o texto que eu quero meditar com vocês nessa noite é um desses momentos em que Jesus reconhece e admira a fé de um homem. O texto já foi lido pela nossa irmã, que esteve aí com a Simonia, a irmã Paula, já leu o texto, que é Mateus capítulo 8, versos do 5 até o verso 13. E o tema que eu gostaria de meditar com vocês, de compartilhar com vocês, é sobre a fé que Jesus admira. Qual é o tipo de fé que Jesus admira, o que Jesus elogia? Eu quero ler novamente o texto, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, é o texto que eu tenho utilizado para ler, para estudar e para pregar. Mateus capítulo 8, versículos do 5 até o versículo 13. Nós vamos ler novamente o texto que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Então Jesus disse ao centurião: vá e seja conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Esse é o texto que nós vamos considerar, e esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos em que Deus se admira da fé de um homem que cria no poder de Jesus de curar o seu servo. O mesmo relato acontece lá em Mateus capítulo 7, versos do 1 ao 10, é o que nós chamamos de texto paralelo. É contado a mesma história, só que em outras palavras ou com outros detalhes. E no verso 5, o relato diz que isso aconteceu em Cafarnaum. O relato bíblico diz que Jesus, esta era a cidade em que Jesus estava morando. Ele se estabeleceu nessa cidade, que era uma cidade importante, era uma rota comercial ali da Galileia. E em Cafarnaum era a mesma cidade em que Pedro, André, João, Tiago e Mateus moravam. E Jesus, nesse momento da cura desse servo do centurião, Jesus está residindo em Cafarnaum. Jesus fora rejeitado em Nazaré, e é este o lugar onde Jesus agora está morando, ou é o local a base de apoio do ministério de Jesus. E o homem chega a Jesus, este homem que chega a Jesus, o texto diz que ele é um centurião. Um centurião era um oficial, e nesse caso aqui, ele era servo de Herodes Antipas, e ele era chamado assim de centurião porque ele tinha ao seu dispor aproximadamente 100 homens, por isso a palavra centurião. E no Novo Testamento, esses homens que tinham esse título, ou os centuriões, eles sempre são narrados na Bíblia de uma forma positiva. Tanto nos evangelhos como no livro de Atos, esses centuriões eram homens escolhidos por mérito, eles eram escolhidos para essa função, eles tinham 100 soldados aproximadamente à sua disposição, e eles eram escolhidos pelo seu mérito. Eles eram homens notáveis, de coragem, de ousadia, e também eles eram, na maioria das vezes, homens piedosos. Quem não lembra de Cornélio, né, que foi o primeiro gentil convertido lá em Atos capítulo 10 e capítulo 11, e Pedro prega a palavra de Deus a Cornélio, que é também um centurião, e é nessa ocasião em que o evangelho é estendido e passa a ser pregado para os gentios, com a conversão e o batismo de Cornélio, que é também um centurião. E nesse relato, ele é quem chega para Jesus para implorar para que Jesus cure o seu servo. E no relato de Lucas, nós temos que são os anciãos que são enviados por este centurião, nós não temos o nome dele, e eles são, os anciãos são enviados a Jesus para que atendam ao pedido deste homem de que o seu servo precisava ser curado. Já no verso 7, Jesus confirma que vai até ele, que vai curá-lo, mas é no versículo 9 que eu quero chamar a sua atenção para o fato, o ápice da narrativa aqui, de que Jesus, ou melhor, o centurião acredita que se Jesus disser apenas uma palavra, o seu servo seria curado. E este fato, ele é tão notável para Jesus, que no versículo 10, Jesus diz que nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé. Nem mesmo em Israel Jesus encontrou alguém que manifestasse uma fé tamanha de que se Jesus dissesse apenas uma palavra, que se Jesus ordenasse apenas a cura, por meio da sua palavra, o seu servo ficaria curado, sem que Jesus pudesse chegar, ou sem que Jesus precisasse chegar até este seu servo. Apenas uma palavra seria o suficiente para que este servo fosse curado. Eu quero fazer aqui duas observações no que diz respeito a uma fé que causa a admiração em Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que uma fé que causa a admiração em Jesus é uma fé que admite a sua indignidade. O versículo 9 diz: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Diz na parte A do versículo 9. E eu sei que aqui não é a parte mais importante do versículo, né? A parte mais importante do versículo seria o fato da admissão do centurião de que apenas uma palavra de Jesus era suficiente para curá-lo.
Mas eu quero destacar para você o fato de que este centurião, este homem, este servo do governo romano, ele não se vê como alguém digno de que Jesus entre em sua casa. E deixe-me chamar a atenção para o fato de que este homem, ao se considerar indigno de que Jesus entre em sua casa, e se nós pegarmos ali o texto paralelo de Lucas capítulo 7, nós temos qual era o testemunho dos cidadãos de Cafarnaum com relação a esse homem. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 4 e versículo 5, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas diz assim: estes, chegando-se a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, observe que os cidadãos de Cafarnaum têm esse centurião como uma pessoa digna, mas ele mesmo se tem como uma pessoa indigna. E esse contraste ele pode ser observado especialmente no próprio texto de Lucas, capítulo 7, porque no versículo 4, os cidadãos dizem que o centurião é digno de que Jesus o cure. Já no versículo 6, o centurião envia os seus amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. O que admira aqui em Jesus é o fato de que esse homem, ele se vê como alguém que é indigno de que Jesus se achegue a ele. E uma fé que Jesus admira é aquela fé que repousa sobre o reconhecimento da nossa indignidade. Esse centurião, que certamente era um prosélito ali, alguém que havia abraçado a fé judaica, a fé da qual Jesus também compartilhava, e ele se vê como alguém indigno para Jesus. Um gentil, né, que era a pessoa que fazia parte das gentes, das pessoas, era todo aquele que não era um judeu, ele se vê como alguém que é indigno diante do mestre. Enquanto que os judeus, né, aqueles que faziam parte da religião de Jesus, eles se consideravam filhos de Abraão, enquanto que eles se consideravam, quando Jesus oferta ali em João capítulo 8, a liberdade para os judeus, e os judeus dizem que eles são livres porque eles são descendência de Abraão. Neste momento, nós temos um homem que se vê como alguém que é indigno. E uma fé que causa admiração em Jesus é alguém que reconhece a sua indignidade. O fato deste homem não querer que Jesus entre em sua casa também possuía ali implicações no que dizia respeito à tradição judaica. A tradição judaica afirmava que uma pessoa que entrasse na casa de um gentil tornava-se cerimonialmente impura. O centurião certamente está familiarizado com essa lei, porque ele é um prosélito, e ele sentia-se indigno de fazer com que Jesus sofresse tal incômodo por essa causa de entrar na sua casa. Ele também tinha fé suficiente para saber que Cristo poderia curar o seu servo apenas dizendo uma palavra, apenas dizendo uma ordem, o seu servo seria curado. E aí nós paramos para pensar nos nossos dias em que nós vivemos a época do estrelismo, né, em que todo cristão aí quer ter um lugar à luz do sol. E este centurião é um homem que reconhece ser indigno diante de Jesus. É um homem que reconhece que não tem dignidade diante de Jesus. E você já parou para pensar como que muitos nos nossos dias são aqueles que querem ser os protagonistas de tudo? Na rede social nós vemos aí muitos irmãos se degladiando por todo e qualquer assunto, não só por um assunto específico, mas todo mundo quer ser o protagonista dos assuntos, todo mundo quer ser visado e respeitado por suas opiniões. E nós vivemos nessa época do estrelismo cristão, né, em que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ter a sua voz ouvida, o seu nome destacado. Pastores não querem mais ser reconhecidos pelo simples título de pastores, querem ser conhecidos como apóstolos e coisas mais. Os servos de Deus não querem mais ser conhecidos como servos de Deus,
querem sempre ter ali um título ou algo que acompanhe o seu nome, e nós precisamos voltar à verdade de que é somente a graça de Deus que nos torna alguma coisa. É somente a graça de Deus que pode levantar o nosso nome, ou que pode dar algum reconhecimento para nós. E a fé que Jesus admira é uma fé que reconhece a sua indignidade. Mas uma segunda observação que eu queria fazer para os irmãos que nos acompanham aí, as irmãs que nos acompanham, é que uma fé que causa admiração em Jesus não é somente uma fé que admite a sua indignidade, mas é também uma fé que compreende o poder que Jesus tem. E no versículo 9, eu queria destacar a segunda parte do versículo 8, na verdade, quando o centurião, e aí sim, essa é a parte mais importante da narrativa aqui, que é quando diz, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Esta é o âmago da narrativa. Tanto é que Jesus admira isso, né? Jesus disse que não encontrou tamanha fé em todo Israel. E Jesus está comparando aqui, ou contrastando, o fato de que se em Israel Jesus não encontrou tamanha fé, Jesus quer destacar que entre os judeus ele não encontrou tamanha fé. Enquanto que um centurião, né, um gentil, alguém que não é filho da aliança de Deus, alguém que não faz parte da aliança com Deus, a aliança dos judeus, mas alguém que abraçou a fé judaica, certamente sendo um prosélito, ele fez isso, ele abraçou a fé e a confissão judaica, e ele diz que se Jesus disser apenas uma palavra, o seu servo seria curado. E uma fé que causa admiração em Jesus é uma fé que compreende o poder que Jesus tem. O homem crê que se Jesus der apenas uma ordem, o seu servo será curado. Apenas uma palavra por parte de Jesus e o seu servo será prontamente restabelecido. A cura se daria por somente Jesus falar. E esse é o poder que de fato Jesus tem. E às vezes são muitas pessoas que nem conhecem a palavra de Deus, que acabam fazendo a confissão dessa parte, ou dessa forma. E olha o raciocínio que este homem tem no versículo 10, quando ele diz, por exemplo, o homem diz no versículo 10, ele diz o seguinte, ao ouvir isso, Jesus ficou muito admirado, disse aos que o acompanhavam, ou melhor, versículo 9 é que eu quero chamar a sua atenção, perdão, versículo 9, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. E o centurião está comparando o poder que Jesus tem de ordenar a cura por meio da sua palavra, ao mesmo poder que esse centurião tem de dar uma ordem e dos seus servos obedecerem. Ele está dizendo que o poder que Jesus tem em comparação ao poder que ele tem é muito maior, porque ele é um senhor sob a autoridade de aproximadamente 100 homens, mas ele reconhece que Jesus tem muito mais poder sobre ele. Ele reconhece que ele, como sendo um oficial, ele tem muitos soldados à sua disposição. E estes soldados podem atender a sua voz. Mas Jesus, ele reconhece que Jesus tem muito mais poder do que ele tem. E, em outras palavras, o raciocínio dele é, se eu, sendo um oficial, tenho autoridade, poderes limitados, e digo a um dos meus servos, vai, ele vai, imagine um grande poder que esse mestre tem para tão somente mandar, tão somente ordenar e a cura acontecer. E nós poderíamos fazer aqui um breve contraste entre a fé que este homem está manifestando e a fé que, por exemplo, Marta e Maria tinham em Jesus. Lembra lá em João capítulo 11? E esse relato é muito interessante. Quando, por exemplo, João capítulo 11, versículo 21, que Marta diz assim para Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Quando Maria chega para Jesus, no versículo 32, ela diz praticamente a mesma coisa. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria
morrido. Elas admitiam que Jesus tinha um poder para evitar a morte, mas não sobre a morte. A teologia ali, a crença de Maria e Marta, era uma crença que acreditava no que poderia ter ocorrido, mas não no que o mestre poderia fazer. Elas admitiam, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Nós vimos o Senhor curar. Mas agora, Jesus quer mostrar para os seus discípulos e para elas que ele tem todo o poder sobre, inclusive sobre a morte. E essa era a intenção de Jesus. Lembra que no próprio relato, quando Jesus sabe da notícia, diz o texto bíblico que Jesus demorou ainda 2 dias para atender. E o objetivo era específico. No versículo 4 de João capítulo 11, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. E no versículo 15 diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus ali já está dizendo para os discípulos no versículo 15. Jesus está dizendo para os discípulos que aquela enfermidade de Lázaro e a sua consequente morte era de natureza pedagógica, era para ensinar os discípulos a crer. Tinha como objetivo sedimentar a fé que os discípulos tinham no Senhor. E no versículo 23 e 24, quando Jesus chega para as irmãs e diz: olha, o teu irmão há de ressurgir, a resposta delas é: eu sei que ele há de ressurgir no dia da ressurreição. Elas tinham uma crença no futuro. E Jesus está dizendo: olha, eu vou ressuscitar Lázaro. Mas elas estão dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar, mas lá no futuro. Lá quando for no último dia. E observe aqui o contraste que existe entre esse centurião, que crê que se Jesus apenas disser: olha, vá, o seu servo está curado, ele crê que isso vai acontecer, enquanto que Maria e Marta, conhecedoras, próximas de Jesus, já tinham presenciado vários milagres de Jesus, elas estão dizendo: olha, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o coronavírus. Ainda hoje, a minha menininha de 4 anos estava dizendo, a gente estava falando para ela: olha, Deus tem poder sobre o coronavírus. E ela perguntou: e por que Deus não para o coronavírus? E a resposta é: porque Deus não quer. Porque no momento em que Deus quiser, no estalar de dedos, tudo passa. Mas Deus não quer. E se o coronavírus existe até agora, é porque Deus quer usá-lo para a sua glória. E nada foge da glória de Deus. Nada foge da vontade e soberania de Deus. O coronavírus nos pegou de surpresa. O coronavírus pegou as potências mundiais, a ciência, pegou todo mundo de surpresa. Mas não pega Deus de surpresa. E este homem está aqui admitindo que só uma palavra de Jesus pode curar o seu servo. E observe comigo que uma fé que causa admiração em Jesus é uma fé que compreende o poder que Jesus tem. E esse homem está aqui compreendendo este poder que Jesus tem. E esse relato tem muito a nos dizer, pois este homem manifestou uma fé que despertou a admiração de Jesus. E a pergunta que nós podemos fazer: será que você tem crido nesse poder que Jesus tem? Será que você tem crido no poder que Jesus tem de somente dizer uma palavra e toda a cura acontecer? De somente dizer uma palavra e toda a enfermidade sanar? De somente dizer uma palavra e tudo ser transformado? Este homem tinha essa fé. E é esse tipo de fé que causa admiração em Jesus. Certamente, se Jesus estivesse presencialmente em nossas igrejas, né, corporalmente, melhor dizendo, que ele está, a presença de Jesus é uma realidade em nossas igrejas, mas se Jesus estivesse andando em nossos dias, certamente seriam poucos os cristãos em que ele encontraria, e ele diria: nem mesmo entre as igrejas encontrei fé como a desta pessoa. Será que nós temos orado crendo que
Deus pode, somente por uma palavra, transformar todas as situações, transformar filhos desobedientes, transformar casamentos destruídos, transformar lares que não têm mais esperança. Jesus tem todo o poder de, somente com uma palavra, transformar todas as coisas. Logo mais à frente, se você continuar lendo Mateus capítulo 8, lá no versículo 23, quando Jesus acalma aquela tempestade, Jesus censura os seus discípulos, dizendo: por que vocês são tão medrosos? No versículo 26, homens de pequena fé. Jesus repreende os seus discípulos como sendo homens de pequena fé, como sendo homens de uma fé tímida, como sendo homens de uma fé pequena. E este homem aqui, esse centurião, é um homem que tem uma fé admirável. Então, uma fé que causa admiração em Jesus é uma fé que admite a sua indignidade e é também uma fé que crê no poder que Jesus tem para fazer todas as coisas. Então, que tenhamos esta fé e que a fé que habita em nosso coração seja uma fé que Jesus olhe para nós e tenha uma admiração pela fé que nós possuímos. E tenhamos sempre esta confiança. Jesus disse que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos ordenar ao monte que se lançasse ao mar, e isso certamente aconteceria. Então, uma pequena fé pode fazer grandes coisas em Cristo. E este homem foi um homem que Jesus olhou para ele e disse: esse homem é um homem de grande fé, porque ele acreditava que se Jesus dissesse apenas algo, tudo aconteceria. Então, que tenhamos esta fé, que possamos praticar essa fé em nossas vidas também.